Ao som da trilha de Roberto Cândido, voltamos na segunda parte da Live. Tá na escuta? Prosas para suspender o céu. Uma proposta do coletivo Duo de Teatro, composto por Marcos Lopes Johnson e Saulo Castro Johnson. E agora comigo Israel Barreto Johnson. Massa. Ok. Acabei de receber o recado do professor Ailton ali, ó. Sim, com certeza, professor. Estaremos agora. Vou convidar agora. Temos mais duas pessoas. Johnson em ação. Temos mais duas pessoas ainda para ser convidada, para bater esse papo comigo. Roberto cantou muito alto aqui. Quero convidar agora. O pessoal está retornando. Vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho, né? O pessoal está chegando aos pouquinhos aí. E aí convidar a minha barreira, essa galera que trabalhou comigo durante o ano de 2018, 2019, na construção desse espetáculo super bacana chamado O Avô e o Rio, do texto do escritor Ailton Fonseca, certo? E feliz e agraciado com toda a minha equipe, né? Roque, que dirigiu, Buranga, que fez o cenário e o figurino, Roberto, que fez a direção musical, e tive também Ed Veríssimo, que foi a pessoa que segurou, sustentou ali a produção com a gente. Foi uma pessoa muito bacana, que deu esse suporte, que conseguiu todo o meu material gráfico, que fez a casa da outra ficar cheia com esse espetáculo. E quero convidar agora meu irmão, meu parceiro, meu diretor e torcedor do Flamengo, Roquenil de Santos Júnior. Irmão, chamar ele a cá enquanto as pessoas vão chegando. Ele vai entrar aqui pra gente bater esse papo. Hey! E aí, irmão? Beleza? Tudo bem contigo? Tudo certinho. Bom lhe Vi ver, que irmão. você e o Buranga vieram aí de dupla de golzinho, né? Tá vendo, Buranga de vermelho de comunista, cara. Saulo pensou, vocês estão de comunista, velho, tem essa dupla comunista. E aí, irmão? E aí, me conte, vá. Tá dando uma falhada aí, viu, irmão? Tá Tá ouvindo? Tá. dando uma Voltou travada. aí? Irmão, antes de mais nada, eu quero lhe agradecer. Agora voltou. Voltou Irmão, mais. deixa eu te agradecer. Obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente bater esse papo aqui nessa live. Tá na escuta, prosas para suspender o céu. Eu sempre erro, tô dando uma pescadinha aqui. Obrigado, irmão, pela presença. E aí eu queria a gente bater um papo super bacana de como foi esse trabalho. Agradecer a você pelas provocações, por acreditar no trabalho, por me apresentar esse texto belíssimo, por um trabalho de 9 meses. Acho que a gente se estendeu até um pouco mais nas leituras, nas pesquisas, nos trabalhos em sala de ensaio. Enfim, irmão, o espaço é seu. Bem, nossa, esse trabalho, eu acho que ele me acessou de várias maneiras diferentes, assim. Primeiro porque a minha nascente não é como diretor, né? A minha nascente é como ator. E para mim o que era mais interessante ou seja, na verdade para mim equilibrar todas essas outras forças do ator, de você como ator em cena, do texto, do escritor Ailton Fonseca, que eu já conhecia há bastante tempo, porque eu fui estudante, né, pesquisador PIBIC no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e estudei a obra de Ailton Fonseca durante bastante tempo, quase toda a minha graduação. E esse conto, quando ele chegou, sabe, quando eu li ele pela primeira vez, eu lembro desse impacto, né? De reconhecer um potencial dramático ali. E é bem interessante porque vários colegas meus de letras que assistiram o espetáculo, colegas que eram colegas do grupo, né, de pesquisa e tal, sempre
depois do espetáculo, me diziam isso, diziam assim, nossa, esse é um dos contos que eu sempre vi como peça de teatro. Então tinha alguma coisa, já tem alguma coisa no próprio texto que já aponta, né, esse caminho dramático ali. Tanto que a gente não fez referência dramatúrgica nenhuma praticamente, assim, ele tá todo ali como o professor Aleilton escreveu. Não tem, ele me escreveu aqui, deixa eu dizer assim, me fala como escritor. Escritor, É ele porque a perguntou também figura para mim. dele, é porque a figura professoral, professor, desculpa, é porque sua figura professoral é muito forte e Sim. tá para além dos ensinamentos só de literatura. Eu já te falei isso, assim, a sua literatura ensina pra gente sobre a vida, ensina pra gente sobre muitas outras coisas. Então é por isso que às vezes é difícil a cabeça ficar truncada assim na terminologia. Então, esse trabalho, na verdade, ele demandou de mim, eu acho que muito desse equilíbrio de forças, né? Por isso que Buranga falou ali do coisa das propostas de cenário, foram várias propostas de cenário e que Rock me fez elaborar e toda essa coisa. Tem várias coisas da trilha de Roberto também que a gente foi dizendo, não, segura aqui, segura um pouquinho cá, porque tudo que eles criavam estava muito dentro do contexto das possibilidades da, das possibilidades da obra, né, da transposição dramática, da execução do espetáculo. Só que é esse papel um pouco assim, é como eu reconheço um pouco esse lugar de direção, que é equilibrar essas forças, é manter as coisas meio que nesse ou desequilibrá-las em algum momento a serviço de outra coisa. Então esse trabalho ele foi me demandando bastante disso, assim. E sobretudo tem uma coisa também que você fala, que você comentou, né, do tempo de processo. Que é uma coisa que eu tento respeitar muito em mim enquanto artista. Às vezes o tempo de processo ele é determinado pelo prazo de um edital, ou por uma pauta de um teatro, ou qualquer coisa desse tipo. E é aquele tempo de processo. Mas às vezes não. Às vezes o tempo de processo é o tempo que aquilo precisa para maturar, aquilo precisa para acontecer. É... Era o tempo que eu levava, às vezes, para entender ou para escolher um caminho. Era o tempo que, às vezes, uma provocação que eu te fazia levava para decantar dentro de você, porque é um processo dialógico, né? Sim. Retórico ali de comunicação. Então, às vezes eu posso achar que eu estou super me fazendo entender e não estou. E então era um pouco disso, de mandar as coisas para você e esperar esse tempo de resposta, ou mandar as coisas para Buranga e ver o quanto isso voltava, ou equilibrar esses tempos cronológicos com o Roberto, que a gente tinha um tempo um pouco mais imprensado, né? Da gravação, da execução, da escolha do ambiente. Então, acho que foi muito mais esse processo de tentar encontrar esse equilíbrio, que é como eu enxergo a figura do diretor, eu que não sou diretor, eu que não tenho formação em diretor, a minha experiência com direção ela é completamente intuitiva e dentro desse lugar do ator. É como é que eu gostaria de estar bem em cena, como é que eu gostaria de ver aquilo, né, enquanto espectador. Então, eu vou sempre tentando mediar esses caminhos, sabe, do que eu vejo e do que eu gostaria de fazer. Sim. Acho que é muito mais do que o que eu gostaria que acontecesse. Porque se é para fazer o que eu gostaria que acontecesse, você faz. Não é esse o caminho para mim, entendeu? Para mim o caminho é o que eu gostaria de ver ou o que eu gostaria de fazer. Então acho que foi um processo bem feliz nesse lugar. Da gente ter dentro da casa da outra ali essa oportunidade de escuta, de não ter pressa, de esperar o tempo das coisas decantarem, de esperar o tempo das coisas acontecerem, de errar e voltar atrás e errar de novo né? Acho que é um pouco por aí o caminho desse espetáculo.
A gente tinha isso, irmão. Só reiterando o que você fala, a gente tinha um espaço, a gente tinha nosso tempo. E algo que para mim foi importante, desde o momento da leitura, quando você me apresentou o texto, ainda em 2017, finalzinho de 2017, a gente estava terminando uma temporada com a outra companhia, e quando você me apresentou, você fez, e aí, vamos montar? E de lá para cá, a quantidade de provocações que você me fez, não só pelo trabalho, do trabalho do próprio monólogo, mas na minha pesquisa enquanto preparador corporal. Então, você teve a sensibilidade de enxergar duas coisas e fazer, Isa, vamos juntar, vamos fazer. Então, as suas provocações eram coisas assim que me tiravam realmente da zona de conforto e me levavam para um lugar onde eu tinha que escavucar e buscar mais referências. E foi algo muito bacana, irmão. Muito, muito, muito bacana. Quando a gente foi a leitura e a forma como você buscava entre as minhas referências, né, a minha memória, contexto, as imagens que eu tinha, né? Como é que eu ia falar do avô se eu não conhecia os meus avós? Eu não conhecia nenhum dos dois. Então, a gente batia longuíssimos papos falando sobre as referências paternas, que também era algo muito ausente na minha vida. Então, quando eu ia buscando, você entendia aquilo que me emocionava, você me levava para aquele lugar e quando a emoção vinha, você fez, ok, então vamos seguir por esse caminho. Então, coisas que vinham e a gente foi buscando, sabe, esse lugar da sensibilidade. O texto também me leva muito por esse lugar. E a gente foi brincando ao longo do período. A gente teve alguns hiatos, a gente tinha que parar porque tinha outros processos que a gente fazia e voltávamos. Então, e quando tinha que apertar o nó ali, arrochar o nó, a gente apertava. Muito massa, cara. Foi incrível. Esse processo foi um processo de muito aprendizado. Até porque, pelo fato de você me conhecer muito, somos amigos há mais de uma década. Então, isso ajudou você, por fato de você me conhecer e saber dar aquela puxada de tapete e falar assim, Isa, não é esse lugar que eu quero, vamos para outro. Não se acomode aqui, vamos para um outro lugar. Você pode. Então, a gente foi chegando nesse lugar e pelo fato de não existir um lugar de contemplação, não. É um lugar de, ok, conseguimos um avanço. Preciso de mais, preciso de mais e preciso de mais. Então, foi um lugar, um espaço que você me deu. Desculpe, irmão. Pode Eu lembro falar. que o começo do espetáculo, por exemplo, a gente mudou ele todo. A gente passou um período ensaiando com uma ideia toda, com uma perspectiva, até que uma hora teve um clique, assim. A gente fez, não é, acho que não é por aí o caminho. Não é por aí a direção. Porque eu acho que esse trabalho, ele também, ele partiu, eu não sei, com ele, assim, eu tinha algumas ideias com ele. Acho que a primeira ideia era a ideia de homenagem. De fato, a obra de Eleuto Fonseca ela é muito importante para mim. Tem um carinho muito grande e um lugar de identificação. Assim, venho, apesar de ser nascido e criado em Salvador, tenho família sertaneja, tenho família no Recôncavo também, então se aproxima desse ambiente de Rio, ou seja, e a obra dele não se resume a isso, que isso é importante, inclusive, destacar. A obra dele é bem ampla, ele toca em outros pontos, mas esse pedaço específico é muito, como é que diz? É muito importante para mim, né? Me emociona muito, me forma enquanto pessoa, num lugar de sensibilidade, num lugar de olhar para o mundo de outra maneira. Então tinha esse primeiro ponto de tentar fazer uma singela homenagem a essa obra, a esse escritor que é muito importante na minha formação e que eu tenho um privilégio muito grande de conhecer, de ser amigo, de ter acesso, uma figura super acessível, super generosa. O segundo lugar era um lugar que partia da nossa relação dialógica, né? Do trabalho de atores dentro da outra companhia de teatro, do trabalho de parceiros. Então, tinha um lugar ali de tentar, de alguma maneira, desarmar algumas chaves que eu já reconhecia pela nossa intimidade, pela nossa relação. Então, eu dizia assim, poxa, tem um caminho aqui, não sei, tem um conjunto de ferramentas que eu acho que Israel não usa no trabalho dele. Ele não usa por N motivos, ele não usa porque os nossos processos eram sempre muito corridos, porque os nossos processos eles tinham sempre
às vezes o prazo, a demanda, ou porque às vezes até a complexidade da obra que a gente estava fazendo talvez não exigisse exatamente daquele lugar. Então, tinha esse outro desafio, eu reconhecia esse outro desafio, tinha essa outra motivação. E, e isso me trazia uma motivação particular, que não era só, eu vou ficar aqui futucando e fazendo de Israel meu videogame. Não, não era isso. Era muito pelo contrário, era também de me investigar enquanto ator e enquanto uma pessoa que estava conduzindo um processo. Eu tenho uma dificuldade imensa em me chamar de diretor. Enquanto uma pessoa que estava conduzindo um processo, sabe? Porque eu acho que a melhor maneira que a gente tem, não sei se é a melhor, mas eu acho que é uma maneira muito legal que a gente tem de melhorar mesmo quanto ator é se colocar do lado de fora, é tentar conduzir outra pessoa. A gente ver se de fato o que a gente está pensando na cabeça, se aquilo tem viabilidade ou se aquilo é só uma utopia nossa. Então tinha esse outro lugar de como é que, de alguma maneira, eu podia investigar e ver também na sua realização, no seu corpo, nas suas valências físicas e nas suas valências emotivas, né? Que eu acho que são os pilares que norteiam muito o nosso trabalho, como é que aquilo se comportava e como é que aquilo poderia fornecer ou gerar uma outra natureza. E o espetáculo, ele foi, para mim, ele foi amparado de alguma maneira do amparo que eu costumo fazer as coisas. Quando eu estava ouvindo vocês falando, né, Roberto falando das motivações dele para a composição da trilha e como o texto influenciava nele, batia nele, Buranga, de como ele ia pesquisar as referências de verdade, apesar de não ser exatamente da gente não ir 100% para o realismo ou para o naturalismo, mas de como a gente se amparava nesses caráteres de verdade. E para mim, esse trabalho de condução, de direção, de ajuste, de mediação de força, ele partia desse pressuposto que era muito básico, que era assim, se eu não acredito, ninguém acredita. Então, se eu não acredito exatamente no cenário que Buranga me propõe, ninguém acredita, porque eu parto de um lugar de espectador quando eu estou dirigindo. Se eu não acreditava o texto não tem nem como partir disso, porque se eu não acreditasse no texto, eu não teria proposto. Sim, sim. Mas era isso, eu dizia assim, pô, esse texto ele me toca tanto, ele me motiva tanto, que essas outras forças também precisam chegar nesse lugar. E aí, de alguma maneira, era fácil. Com Buranga e com Roberto, era fácil porque era muito material, né? Sim. Mas aí no trabalho de nós dois, era um caminho para andar. Era um caminho para andar, porque às vezes o trabalho aí não era nem exatamente eu querer ver em você a minha verdade, eu queria ver em você a sua verdade. É verdade, E por exato. isso a gente passava muito tempo discutindo e falando de referência de avô e falando de referência sabe, desse trabalho que é um pouco mais psicológico, que eu nem gosto tanto, que nem é tanto a minha praia, mas a gente discutia muito, conversava muito, porque eu dizia assim, velho, é uma chave muito não é fácil de acessar, mas é um clique muito simples. Muito simples. Quando Israel ligar isso, já foi, assim, resolvi a peça. Por isso que o tempo ia passando e de alguma maneira eu tinha uma tranquilidade, porque eu dizia assim, não, eu sei que quando ele chegar nesse estado, a peça se resolve muito rapidamente. E foi assim. Quando você chegou no estado, a peça se resolveu. Se resolveu. Pois é, irmão. E você fala e eu fico emocionado porque foi um trabalho muito importante. A sua condução foi importante, muito importante para mim enquanto ator, né? Você ter essa sensibilidade de enxergar esse potencial, sim, de virar essa chave. E as provocações foram muito importantes, de verdade. Levo hoje para os trabalhos em que eu venho fazendo.
não só no trabalho artístico, mas na minha vida como um todo, né? Na busca desse lugar onde fazer as coisas com verdade é algo muito importante. E eu sou grato, irmão. Sou grato. Não ganhei prêmio nenhum, fui indicado. Mas se ganhar, esse prêmio vai para você por tudo que você fez por mim, meu irmão. Foi um trabalho muito bonito. Foi um lugar que eu agradeço. Se hoje eu cheguei nesse lugar, hoje eu me sinto contemplado com esse trabalho. Me sinto contemplado também desse trabalho enquanto ator. É graças a você, a tudo que você acreditou e cutucou e valeu a pena. Mas não é isso, não, Isa. Tem uma coisa que, assim, esse trabalho, essa história, ela, dentre várias metáforas, dentre a metáfora do avô, dentre a referência à, à ligação com a terceira margem, dentro da relação entre paternidade, entre né, avô, neto e família, e a maternidade também é presente ali na ausência, né, dessa figura, tem uma metáfora que eu acho que é fundamental, que é a imagem do rio. Sim. E desse rio que é físico, desse rio que é aquele, desse rio que a gente já viu fotos, o professor muito generosamente já mandou fotos para a gente mostrando qual foi o rio que o inspirou nessa Que obra, inspirou, né? sim. Então, tanto desse rio físico, mas eu acho que esse rio, ele também é uma metáfora, ele é uma metáfora do caminho. O rio, ele é constante, mesmo quando ele é calmo, ele é constante. Ele está o tempo inteiro ali, ele está o tempo todo levando as coisas, levando e trazendo para a gente as coisas. Então, se eu pude ser alguma coisa desse processo, foi tentar ser água, foi só tentar levar as coisas. Não só a indicação, o reconhecimento das pessoas, o fato das pessoas se emocionarem assistindo o trabalho, se encantarem, se identificarem, tanto seja com a relação de neto e avô, seja com a relação do rio, a relação espacial, ou com qualquer, seja com o cacau, olha o cacau, que foram as pequenas incisões que a gente foi fazendo, né? Inclusive coisinhas de outras obras do professor Leilton. Mas tudo isso é porque a gente acho que a gente tem que tentar ser água. E para mim, que sou uma pessoa muito de terra e muito de fogo, É verdade. não tenho nada de água astrologicamente, mas acho que a gente tem que tentar ser água. Então, se eu pude fazer alguma coisa nesse caminho, foi só tentar ser água, foi só tentar conduzir para tentar chegar. O lugar que você chegou, ele é um lugar seu, ele é um lugar do seu trabalho. Ele é o lugar da sua persistência, ele é o lugar da sua não desistência. Ele é o lugar da permissão que você se deu de tentar fazer uma coisa diferente do que você fazia, ou de acessar as coisas que você já sabia que eram valências, que eram potências, que você já sabia fazer bem, sabe? Então, acho que de alguma maneira o caminho foi esse, assim. Eu não fiz nada que não devesse ser feito, assim. Se alguma coisa foi por mim, foi através de mim, que é como eu acredito que são as coisas, sabe? Então, E eu sou. se tem um lugar de gratidão, eu tenho um lugar de gratidão. Lugar de gratidão por você ter topado, por você ter topado se arriscar. Um lugar de gratidão por Roberto estar com a gente naquele momento, sabe? Exatamente assim, desse encaixe. Um lugar de gratidão por Buranga estar ali sempre junto e provocando e chegando e ativando e fazendo e desfazendo. De Ed ter chegado junto e ter proporcionado a produção. Os meninos, o Luiz ter visto ensaio, ter visto coisa, ter me dito coisa. Anderson tá ali perto e olhando e sempre pontuando. O professor Leilton, por ter entrado na minha vida tanto e tanto tempo atrás e aquilo continuar reverberando tanto tempo depois. Então, é o caminho das coisas. Então, é isso. Ô, meu irmão. Você E é. agora os meninos também, até expressar isso aqui também para os meninos do Coletivo Du, Sim. Saulos, Marquinho, o próprio Gamboa por acolher o espetáculo nesse momento.
isso é muito importante, assim, a gente poder chegar em outros lugares. E eu acho que mais do que tudo, assim, acho que qualquer manifestação artística nesse momento, por incrível que pareça, as pessoas precisam muito, mas a gente que é artista, a gente que faz isso, a gente que vive disso, precisa tão mais, assim, sabe? Fazer, criar, exercitar e estar vivo, assim, sobretudo porque a gente não consegue fazer, né? O cara que constrói casa já está construindo casa, o cara que vende gás já está vendendo gás, né? E a Então, a gente gente. procurando se Não, reinventar através da tecnologia. E a gente precisa desse calor humano, precisa do outro estar ali, do público. E a gente se reinventando, irmão, sempre. Meu irmão, muito obrigado. Lhe amo pra caralho, velho. Obrigado por estar aqui. Obrigado mesmo. Eu tenho um obrigado, irmão. tempinho Te aqui para amo. ligar para o professor Leilton. Quem já bateu um papo com ele agora, com o escritor Leilton Fonseca. Irmão, forte abraço. Mais tarde tem Um resenha abraço, irmão. futebolística, hein? Tá certo. Valeu, irmão. Um abração. Valeu, um abraço. Massa, massa, galera. É isso aí, ó. Emocionado? É isso aí. Sem mais delongas, eu preciso chamar agora o escritor Aleilton Fonseca. Ele sim é o responsável por esta obra lindíssima, belíssima. Vamos chamar ele aqui para bater um papo comigo, para vocês conhecerem o responsável por esse trabalho incrível. Professor e escritor, meu querido. Boa noite. Israel, boa noite, Israel. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Estou aqui assistindo desde o começo. Já chego na tela emocionado. Professor, é muito. A gente. Rock falou uma coisa que me emocionou e engraçado, porque a figura do professor, até para mim que não fui seu aluno, foi tão importante que o seu conto, o seu livro, eu li o Jaú dos Bois e depois recebi o presente do Desterro dos Mortos. Eu li os dois e emprestei o Desterro dos Mortos à minha tia, que ficou encantada com os contos. Então ela levou emprestado e ficou de me trazer. Tia, se você estiver assistindo, me devolve o livro. E como isso foi importante, Rock disse, quanto isso nos ensina a viver. O seu conto foi tão importante porque aquilo me tocou de uma forma, sabe, professor? Foi uma coisa muito, muito deliciosa de ter trabalhado em cima dele. Eu conheci o texto em 2017, o Rock me apresentou, eu li, fiquei encantado, e cada vez que a gente lia, que a gente ia se deliciando e ia se emocionando no seu conto, naquelas suas vivências, e depois ter o seu presente no espetáculo e assistiu 2, 3, 4 vezes. Então, cada vez que o senhor estava ali, a gente ficava assim, nossa, o professor Leilton está aqui. É gratificante. Foi bom demais ter aquela apresentação que a gente fez no Pelourinho, casa lotada, né? O espaço que a gente apresentou ali no Pelourinho, lotado. Então, coisas que gratificam o nosso trabalho enquanto artista. Agora eu convido o senhor para o senhor falar um pouquinho o que é que você achou da sua obra num contexto teatral, com toda essa encenação. Fala um pouco. Olha, Israel, a vida da gente é uma narrativa, não é? É verdade. A vida da gente é narrativa. É uma narrativa que cada dia tem um enredo. Sim. Não é? Tem gente até que diz assim, minha vida dá um romance. E dá mesmo, mas é só escrever que dá. Então, o escritor é aquela pessoa que descobre essa magia, sabe, de transformar a vida em narrativa. Transformar a realidade em ficção. Não é que ficção é fingir, né? Tem essa raiz aí que vem da Grécia, quer dizer, fingir que é real algo que é imaginário, que é imaginado. Mas a imaginação, ela não se produz por si só. A imaginação já é uma resposta às vivências, às experiências. Não é? Então, quando a gente escreve, a gente está traduzindo, essas experiências acumuladas e transformadas. Não é a realidade simplesmente vista e transposta para o texto. Não, porque isso não é literatura. Isso seria relato. Isso seria um texto jornalístico.
Então, o que é que o escritor faz? Ele não parte do nada, ele parte das vivências, das experiências, das realidades vistas, observadas, mas ele opera uma transformação, que é o seguinte: ele deixa que essa realidade passe por seu modo de sentir a vida, filtra pelos sentimentos e volta como uma elaboração intelectual, uma elaboração. Então, aí é o texto, né? Esse texto, ele vai ter suas características, ele vai ter suas, né, suas imagens, ele vai ter suas sugestões, né? E cada leitor, ao ler o texto, reconstrói do seu modo aquela experiência, filtrando-a também pelo seu modo de sentir o mundo, sentir as coisas, de como ele se relaciona com os outros. Então, uma pessoa lê um texto, pode até achar bom, e pronto. O outro lê o texto, se emociona com aquele texto. Quer dizer, um pode ser pedra, o texto bate e volta. O outro pode ser um tubo, o texto passa e vai embora, não fica nada. Mas o outro pode ser uma esponja. Ele absorve e quando você aperta que sai, não é mais o líquido que entrou. Sim. É outra coisa. Então, ele processa o texto, né? E realmente, cada leitor é como se ele dramatizasse o texto na sua imaginação. Ele visualiza quem é esse avô, como é este avô, os traços do avô, como é aquela paisagem, como é aquele rio, né? Ele cria imagens ali, viaja. A gente, leitor, sabe como é que isso acontece. Então, o teatro é uma coisa realmente espetacular. Eu sempre gostei de teatro, desde jovem. Desde menino eu já gostava de teatro, não é? Porque teatro é assim, tem gente que passa a vida toda, sabe que existe o teatro, mas não tem gosto pelo teatro. É uma coisa difícil de entender como é que a pessoa pode não gostar de uma arte milenar, de uma arte, né? De uma arte que vem do princípio da cultura humana. Mas quem tem essa sensibilidade, quem tem esse compromisso com a sua própria formação cultural e humana, tem no teatro um lugar espetacular. Veja o trocadilho aí. O teatro é um lugar espetacular. Por quê? Porque ali você vai além. Veja, o autor vai ao teatro para assistir pela primeira vez o seu texto. E ele vê como a metáfora da bucha. Quer dizer, o diretor, o ator, faz esse papel de que absorve e na hora da apresentação, como aperta, aí vem outra coisa. Quer dizer, o líquido é o mesmo, mas o formato é outro, a substância é outra. Mas é uma outra na qual a primeira substância se reconhece. Então, quando eu fui assistir o Avô e o Rio, para mim foi um transe, porque eu reconhecia, e Roquildes, muito obrigado, Roquildes, por todos os adjetivos, esse afeto é recíproco, porque como um escritor não vai ter afeto por alguém que lê os seus trabalhos na sua formação, desde a faculdade, como aluno de iniciação científica, e se debruçou e declara que esses textos fazem parte de sua formação. Então, um leitor como este, como Roquildes, como você, Israel, são leitores que também fazem parte da minha formação. O meu ser escritor também se abastece dessas leituras. A minha identidade de escritor, ela vai se formando, ela está sempre aberta. Então, quando alguém faz uma leitura do meu livro, de um livro meu, de um conto, publica um trabalho, apresenta um trabalho, e dizem coisas sobre
o que leram, ou criam um espetáculo de teatro a partir daquele texto, seja no teatro, seja no teatro profissional, né, no teatro de arte, seja no teatro amador, teatro de escola, em qualquer desses espaços, essas ações de recepção da obra passam a fazer parte da minha identidade de escritor. Eu sou um escritor que teve um texto encenado, né, em tal ano, por tais atores, com tal diretor. Em outro ano foi outro texto. Em tal escola, o grupo de teatro encenou um capítulo do romance. Tudo isso passa a ser parte da minha história pessoal. Então, vocês fazem parte dessa narrativa que é a minha vida, compreende? Então, o que eu senti com esse espetáculo foi um verdadeiro transe. Quer dizer, eu fiquei emocionado da primeira à última cena, da primeira à última palavra, da primeira iluminação à última iluminação, da primeira nota musical à última nota musical. Porque imagine você o impacto, né? Para alguém que escreveu o texto, vê-lo materializar-se em gestos, expressões, voz, não é? E ver as pessoas emocionadas e, ao final, aplaudir com a emoção no rosto. Essa é a magia da arte, meu amigo. E isso é que nos humaniza, é isso que nos faz ter alegria de viver. Né? A arte é, sobretudo, de viver. O teatro é uma arte de viver, né? Uma arte de ser. Né? Porque é uma ficção que, na verdade, é mais verdadeira do que a realidade do dia a dia. Porque é mais fundo, é mais profunda, né? E deixa uma marca, né? Deixa uma marca na formação da gente. Sim, com certeza. E como esse texto deixou uma marca, para mim, algo muito importante, e a prova está nisso, né? A gente fez num espaço alternativo e como foi ficando rico aquele trabalho, como o conto ele é tão intimista que até o lugar onde a gente ensinou, ele casava com tudo aquilo que a gente estava dizendo. Era bonito demais. Então, ser contemplado com uma plateia dos alunos do senhor que foram assistir, ficaram maravilhados, né, que conversaram com o Roquildes, falando um pouco desse processo. Falei, cara, que espetáculo bacana, né? Até chegar, né, a ter esse olhar mais cuidadoso de uma comissão que estava julgando todo o trabalho, a dar essa indicação. Então, é algo que a gente fica... assim, mudou minha vida. É um trabalho que realmente mudou minha vida. E eu tenho muito carinho por ele. Esse era um ano que seria, eu até comentei com o Roberto, seria um ano muito produtivo. A gente estava querendo ficar muito em cartaz, querendo cartaz no Teatro SESI. Hoje eu acabei cancelando lá com o contrato com o Sesc lá em Feira de Santana, que era uma proposta nossa, né, de trazer um pouco para o pessoal de Feira de Santana, para os alunos do senhor que acompanharam um pouco mais da leitura desse texto. Enfim, as coisas foram mudando enfim, a gente vai ter que recomeçar, tentar entender que lugar é esse que a gente precisa estar agora, né? E a vontade de estar em cena é muito grande, tanto que quando o Teatro Gamboa fez a proposta, entrou em contato com o Marcos, que faz parte do coletivo Duo, e que a gente se reuniu e fez, cara, vamos aceitar aqui que eu acho que vale a pena. Eu não pensei duas vezes, falei, não, vamos dar um jeito. E mesmo de frente para a câmera, é uma emoção que, como o Rock falou agora, né? De trazer a verdade que vem de dentro, a verdade que está no texto, a minha verdade, fazendo com que a pessoa que ela vai estar em casa assistindo. Vai ser a novela O Avô e o Rio, mas que eu vou fazer com muito amor, com muita vontade. Professor, a gente tem mais um tempinho para falar. Queria que o senhor falasse um pouco mais, que esse é o segundo texto que é montado do senhor. Sim, eu tenho uma lembrança muito boa da primeira peça, que foi o Nhô Guimarães, não é? Sim. Que foi o Nhô Guimarães é um romance, né, que surgiu a partir de um conto com esse título, né? E esse conto está no livro Desterro dos Mortos. É o último conto do Desterro dos Mortos, o Nhô Guimarães. Esse é o romance. Esse.
E o que foi que aconteceu? Como é que um conto vira romance? Acontece às vezes, né? Há histórias de escritores que escreveram um conto e depois esse conto se transformou em um romance. Comigo isso foi muito curioso, porque eu escrevi o conto, Nho Guimarães, uma homenagem a Guimarães Rosa. Por que essa homenagem? Porque foi um autor no qual eu me encontrei. Eu sou de origem agrária. Eu nasci em beira de rio, cresci, né? Cresci em quintal. Né? Até hoje minha mãe mora lá no sítio do quintal, dentro da cidade. Sim. Passa o rio no fundo, e os cacaueiros, Ilhéus, né? Ilhéus. Então, quando eu vim para Salvador, eu me senti um pouco deslocado, né? Hoje esse deslocamento não se sente muito, mas naquela época, eu estou falando de 1979, são 40 anos, né? Então, eu me senti um pouco deslocado aqui, cidade grande e tal. E na faculdade, fazendo letras, começando o curso de letras, aparece um autor que eu não conhecia, eu que já lia muito Jorge Amado, Adonias Filho, Hélio Pólvora, e outros, né? Machado de Assis, poesia, os clássicos juvenis, Monteiro Lobato, tudo eu li isso desde a infância. Mas Guimarães Rosa eu não conhecia, eu conheci na faculdade. E eu me encantei lendo os contos de Guimarães Rosa, primeiras histórias, depois Sagarana, terceiras histórias, Tutameia. Então, por que eu me encantei? Porque ele trazia esse universo agrário, né? Com essa simbologia lírica. Sim. E eu lia e entendia tudo, porque era o meu elemento, era da minha cultura interiorana, né? Sertaneja, minha avó, as histórias de minha avó e tal. Claro que num nível alto de elaboração, Guimarães Rosa, né? Um nível alto de elaboração de linguagem, né? Poético. Então, fez parte da minha formação, porque me ajudou a me adaptar. Eu me senti bem no curso de letras, lendo os contos de Guimarães Rosa, e a vida fluiu. Então, me transformei em escritor, e um belo dia, me lembrando disso, eu pensei em escrever um conto que contasse a trajetória de Guimarães Rosa no sertão, porque ele andava pelo sertão do Vale do Jequitinhonha, ele coletava histórias, ele ouvia, ele anotava, todo mundo sabe disso, né? Ele anotava tudo, a caderneta de campo das anotações dele. E eu imaginei, e se de repente uma personagem tomasse a palavra e começasse a falar sobre o autor, sobre Guimarães Rosa? Aí surgiu essa minha narradora. E o conto foi publicado em 2001, tudo bem, passou um tempo. Quando chega em 2005, antes disso, eu levei 2001, 2002, 2003, eu senti que o conto não esgotava o assunto. A narradora tinha histórias para contar. Então, um dia, aqui mesmo nesta sala, onde eu trabalho, no apartamento aqui na Pituba, eu abri o computador, abri o original do conto e pensei, mas o conto já está publicado, para que eu vou aumentar um ponto? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, eu analisei, mas há outras histórias, o que é? Pensei, vou abrir o conto, vou seccionar em partes e vou entremear a história principal com histórias encaixadas. Isso fluiu. A narradora se soltou, né? E foi contando história do sertão e tal, reelaboração de histórias que eu ouvia, que eu inventava. As coisas foram fluindo, assim, aos borbotões. Então, surgiu, primeiro, não era um romance, primeiro era uma novela. Quer dizer, não é um conto porque era longo, mas também não era romance. É um formato intermediário entre o conto, que é curto, e o romance, que é longo. Você pode ter algo chamado novela. Né? Como, por exemplo, O Alienista, de Machado de Assis, é uma novela. Sim. É muito grande para ser um conto e é pequeno para ser romance, então é uma novela. Ora, muito bem. Mandei para a editora aprovou, ia publicar, e
e de repente a narradora continua querendo escrever mais, que eu quis escrevesse mais. Mas eu já terminei, eu já mandei para a editora. A editora já aprovou, mandou o contrato, mandou um adiantamento. Como é que agora eu vou dizer que o livro não está pronto, que eu preciso escrever mais? Mas não teve jeito, porque eu fiquei inquieto, não dormi direito. Aí mandei dizer à editora, mandei um e-mail dizendo, olha, o livro não edite ainda, porque o livro ainda precisa de alguma coisa aqui que eu vou fazer. Eles me responderam, mas como assim? Já está programado, como é que vai ser? Olha, nós vamos lhe dar 30 dias para você finalizar o livro e nos enviar. Antes de 30 dias, eu enviei. Na verdade, cresceu mais algum texto, entraram mais 3 capítulos, e aí as partes viraram capítulos com título, era um romance. Então, em 2006, publicou-se um romance. Oh. Em 2008, acho que foi 2008, ou 2007, 2008, eu estava na academia, 2 pessoas se apresentam a mim, era Deusi Magalhães e Ednilson Mota Pará. Né? Ednilson, diretor, e Deusi Magalhães, atriz, vieram me falar, olha, nós conhecemos o seu romance, gostamos muito, queremos levar para o teatro. O senhor consente? Eu falei, mas é claro que consinto, nada contra. Então, aí eles fizeram um laboratório, fizeram uma bela adaptação e foi para o teatro. E foram mais de 3 anos, sabe, essa peça rodando. Aqui em Salvador, teve algumas temporadas em lugares diferentes. Né? Aqui em Salvador, teve no Teatro do SESI, em 2009, Gamboa, na Aliança Francesa, foi a Ilhéus, foi a Feira, Uauá, Coités, sabe? Então, até 2011, essa peça estava por aí. E foi uma experiência muito boa, muito agradável, porque eles captaram bem o texto, fizeram uma seleção coerente, uma seleção muito boa, o miolo mesmo do texto, o que não dava para levar o livro todo. Né? Sim. O livro todo seriam 6 horas e meia. Nossa Senhora! Uma peça enorme. Eu sei disso porque foi feita uma narração para cegos, né? Um projeto da Universidade do Sudoeste da Bahia, a professora e escritora Ana Isabel Macedo me pediu autorização, e aí o livro foi gravado, né, todo. E eu tenho esse CD. E então, na verdade, são 6 horas e tanto. Nossa! Eu vou mostrar o CD. E ele, enquanto espetáculo, foi algo incrível. Eu também tive a oportunidade de assistir e de ver Deusi brilhante em cena. Um espetáculo lindo, muito bonito. Olha só, é o CD. Então, aqui é o CD, não sabia o que tinha um romance CD. narrado, né? É um romance oral. Oh. Professor, em falar em... Tem o livro e tem o CD. Então, foi ótimo. ótimo. Tão lindo. Em falar em narrativa, o senhor me deu um presente tão lindo que foi a narrativa do Avô e o Rio. Eu fiquei tão emocionado, porque eu ouvia chorando. Muito, mas muito emocionado. Porque a maneira que o senhor narrava o conto, então eu fechava os olhos e a mesma imagem que eu criava no momento em que eu estava em cena. Tão lindo, tão bonito. Então, agradecer também essa oportunidade. Mas continue, por favor. Olha só, às vezes eu gosto de fazer esse exercício. Porque, veja, hoje eu sou leitor desses textos, né? Já faz tempo que eu escrevi, então hoje eu deixo passar um tempo assim para... Aí vou ler. E leio como um leitor. E você sabe, Israel, que cada vez que eu leio eu descubro coisa e me emociona. As pessoas, olha, eu me emociono. Aí eu falo assim, eu também.
e olha assim para mim, não estou sendo o autor. Sim, mas o autor também é gente que se emociona. Claro, a gente nos Não é porque, reporta para algum lugar de muita emoção. porque o texto ele tem uma autonomia, a história fluiu a partir de uma percepção que eu tive. Eu sou, eu sou um escritor que eu me digo, eu sou um escritor junguiano. Eu acredito na teoria de Jung, eu acredito na sincronicidade e acredito no inconsciente coletivo. Então, o escritor é alguém que acessa esse inconsciente coletivo, traz e escreve. As pessoas, quando leem, se identificam. Por quê? Porque é algo que já estavam nela. Sim, sim. É algo que já estava nelas. Precisava que alguém revelasse para fazer o caminho inverso. Vem do inconsciente para o consciente, e quando você lê, o consciente devolve ao inconsciente. Daí vem a emoção, Sim. é o reconhecimento dessas energias humanas que dizem algo para nós. E veja que Aristóteles, na velha Grécia, né, na Poética, o primeiro livro que reflete sobre poesia, né, e teatro, o drama, a poesia lírica, a narrativa, que é a épica, e o drama, não é? E o drama. É o primeiro livro de teoria da literatura, né? Então, ele disse que a literatura ela tem duas funções primordiais. Todas as outras advêm dessas duas. Quais são? A verossimilhança e a catarse. A verossimilhança é que a gente reconhece no texto algo que o autor imaginou, inventou, mas que poderia ser realidade, poderia acontecer. Por quê? Porque ele trabalha com paradigmas das possibilidades humanas, do comportamento, dos valores, das emoções, das atitudes, não é? E a catarse, essa capacidade de nos tocar. A gente lê e sente alguma coisa, se irrita com um personagem que procede mal, se identifica com outro e acompanha, torce por ele. No cinema a gente faz isso, né? Faz No isso? teatro a gente tá assistindo, né? Eu me lembro que eu assisti no teatro o teatro de Shakespeare. Então o rei que é traído pela filha, né? Então as traições acontecendo e a gente ali torcendo, né? Irritado com a filha que está traindo o pai, né? E a filha má e a filha boa, e o pai não dá muita atenção à filha boa, mas aí ele justifica, não, a boa já está no lugar certo, eu preciso trabalhar, amar. Né? E quando ele cede, porque a Mike seria a melhor rainha, para manter o poderio do reino. A boazinha não ia ser boa. Essas coisas, né? Essas coisas da história, da condição humana. O teatro mostra assim, abre a caixa dos segredos para nós, sabe? Sim. Então, o texto em si mesmo é uma caixa de segredos que o leitor abre até certo ponto. Sim. Quando o texto vai para o teatro, vocês abrem a caixa e a gente vê o texto acontecer na nossa frente. Ah, que maravilha! Então, é algo realmente maravilhoso, né? Muito incrível, incrível. E as suas obras são coisas maravilhosas, assim. Eu tive a oportunidade, o senhor me presenteou com o Desterro dos Mortos e eu li ele. E é maravilhoso, maravilhoso. Eu emprestei ele à minha tia agora e é muito bom, porque a sua escrita nos leva para esse lugar, né? Esse lugar catársico. A gente invade, né? Se aprofunda ali. É incrível, é muito incrível. Professor, a gente tem 5 minutinhos. Eu vou doar para o acervo da outra, né? Da outra Que companhia. maravilha, que bacana. O Nil Guimarães
é oral, falado, né? Massa, professor, massa. Aceito muito. Eu agradeço. Eu preciso me despedir, professor. Tem uns 5 minutos. O desterro está no Enem. Alguém falou ali que o desterro dos mortos caiu no Enem. Então, É mesmo? Que coisa. caiu no, está no Enem. Então, isso é muito bom saber disso, saber. Então, professor, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado pela participação nessa live. Obrigado por ter me presenteado com esse texto maravilhoso. De fato, como o Roquelis falou, mudou a minha vida, o meu olhar sobre teatro, a minha carreira tem um outro sentido depois de ter interpretado esse belíssimo texto. Agradecer muito mesmo e aproveitar todo mundo que está aqui para dizer que o espetáculo Avô e o Rio vai ficar em cartaz de forma online, ao vivo, quinta e sexta-feira, agora 20 e 21 de agosto, às 19 horas, no Teatro Gamboa. Quem tem interesse, entra no site do Teatro Gamboa e compra lá, o ingresso é 20, inteira 10,6. E é isso. Professor, as últimas palavras, fique à vontade. Israel, Roquilson, Roberto, Luiz Buranga, Edna, o menino da trilha sonora, como é o nome dele? Foi o Roberto. Ah, sim, o Roberto, já falei. Olha, eu agradeço muito a vocês por terem transformado o Avô e o Rio nesse espetáculo maravilhoso, nesse espetáculo que toca a fundo. Era emocionante ver a plateia emocionada. Né? Então, vocês dão vida ao texto. E isso deixa um autor maravilhado, porque não por vaidade, mas por gratidão. Porque a gente fica grato quando a gente é lido e a gente fica muito grato quando a gente vê o texto ser assistido. E a gente sente vocês dando a alma, dando todo o empenho para dar vida ao texto. Isso é uma magia, isso realmente é o teatro como arte da vida. Né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, muita gratidão a vocês. Eu que lhe agradeço. Paulo, eu acho que o Paulo deve ser aluno do senhor, professor. Vai ficar salvo, essa live vai ficar salva na página do Coletivo Duo, certo? Para se quiser assistir depois em outra oportunidade. Professor, muito obrigado. Faltam 3 minutinhos, só para não desligar. Muito obrigado pela presença. A gente vai voltar, assim, eu conversei hoje com o pessoal do Sesc de Feira de Santana. Estou tentando organizar para que ano que vem a gente retorne lá, para que os alunos possam conhecer um pouco mais dessa obra agora no teatro, porque é lindo demais. Eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte desse processo novo, né, do seu texto sair do papel e ir para a cena. Muito, muito grato mesmo. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite a todos. Professor, um grande beijo para a sua família toda. E até mais, gente. Vamos deixar salvo lá, hein? Importante, rapidamente, falta 1 minuto e 30. Além do espetáculo O Avô e o Rio, a gente tem também o Barão nas Árvores, que vai ficar em cartaz sábado e domingo, às 11 horas da manhã. Esqueci o nome do espetáculo, meu Deus do céu. Em Busca da Ilha Desconhecida, do Coletivo Duo também, que vai ficar em cartaz sábado e domingo, às 17 horas. Galera, não percam. Quer comprar, quer conhecer um pouco mais do trabalho do Coletivo Duo, acessa lá a página do Teatro Gamboa e adquire o seu ingresso. Professor, muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Valeu.